Senhoras e senhores, estamos novamente aqui com o nosso podcast Estudo em Foco. Hoje eu quero conversar um pouco com os senhores sobre as questões que envolvem a melhor idade, a terceira idade, né? E eu estou aqui com uma colega, que é a minha amiga Marcela Teodoro, que faz parte do Instituto Gera, né? Muito obrigado por você estar vindo aqui. Prazer enorme ter você novamente aqui com a gente. Nós que agradecemos. Primeiro, quero agradecer ao Dr. Edson pelo convite e é um prazer estarmos aqui no Estúdio em Foco. Queria que você fizesse, primeiramente, uma exposição do que é o Instituto Gera, o que ele vem fazendo, quais são as ações, para que a gente começasse o nosso bate-papo. Sim, o Instituto Gera ele é uma organização social que a gente desenvolve programas, projetos e ações na área do envelhecimento e das diversas velhices, em especial as velhices negras. Nós estamos com o Instituto desde 2019. Ele veio com o objetivo de trabalhar com a questão do envelhecimento, né? A nossa composição é de 3 mulheres assistentes sociais, especialistas na área do envelhecimento, e aí a gente teve aí essa ideia de trabalhar com a questão do envelhecimento, da longevidade, das diversas velhices. Quando a gente criou o Instituto, a gente pensou muito também em questões intergeracionais, que é um assunto que perpassa muito a questão do envelhecimento, né? Que fala sobre a questão do ciclo da vida. E em 2020, com a pandemia, a gente começou a fazer diversas atividades, tudo online, né? Tá. Porque a gente não, infelizmente, por conta do Covid, a gente pegou uma época em que tudo fizemos online. Por um lado, um desafio muito grande, né, para todo mundo, mas por outro lado, foi uma oportunidade que a gente teve e que perpassa até hoje. Em 2020, a gente começou a fazer um trabalho com as pessoas idosas, né, por conta de que as pessoas idosas que a gente participa, que a gente atende, prioritariamente são pessoas que são atendidas, que participam de fóruns municipais da pessoa idosa, que participa do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E aí a gente teve a ideia de montar um curso online sobre inclusão digital para pessoas idosas. Então aí no começo era prioritariamente para que elas continuassem a participando das reuniões mensais dos fóruns e das reuniões que estavam tendo ao longo aí, né, do tempo do Covid. E foi uma experiência que deu muito certo. E aí a gente pensou, por que não continuar com as questões digital para a pessoa idosa, né? E então, a partir daí, a gente criou um curso que se chama Curso de Letramento Digital para Pessoas Idosas, que é um curso que a gente criou ele, na verdade, em 2023, né? E que estamos com ele aí até hoje. Ele está disponível, isso? Não? O curso de letramento digital, ele é um curso que tem a duração de 2 meses, Tá. 2 vezes por semana e 2 horas por aula, né? Como é que se faz para ter acesso a ele? Esse curso nós damos ele na nossa sede, que é aqui em São Paulo, no centro da cidade, na Benjamin Constante 153. E também fazemos parcerias com vários serviços para que a gente disponibilize esse curso para outros municípios também. Desculpa, outras regiões do município de São Paulo, por enquanto. Ótimo. Né? A gente tem aproximadamente 500 pessoas idosas que já fizeram o curso e a gente está tendo muita felicidade em continuá-lo, né? Muito bem. Esse é um dos nossos projetos. Um dos carros-chefe, vamos dizer assim. Sem dúvida. Você sabe que o meu filho, ele é casado com uma japonesa, né? E recentemente eu tive conhecimento de um processo que tem ali na Vila Mariana, onde algumas famílias japonesas, elas alugaram um espaço físico e esse espaço físico elas acomodaram vários idosos, na maioria deles com o mal de Alzheimer, né?
Então havia um rodízio, né, para que as pessoas pudessem cuidar disso. O que eu queria saber de você é o seguinte: quando a gente fala do engajamento desta causa, né, a gente tem hoje uma visão de que as pessoas realmente estão engajadas nesse propósito, porque, ao meu ver, como advogado, né, há um certo distanciamento dessa inclusão dessas pessoas, inclusive no próprio seio familiar. Muitas vezes quer que essas pessoas sejam excluídas, né? Lá no Jaçanã existe um hospital geriátrico chamado Hospital Geriátrico Dom Pedro II. Eu administrei aquele hospital há muitos anos atrás. Uma das coisas que me impressionavam muito era o fato de que, ao visitá-los, eles reclamavam muito da ausência de filhos, da ausência de bater um papo com alguém, né? De ter a possibilidade de fazer uma roda de conversa, né? Que eu acho que é uma coisa tão simples e as pessoas não têm essa responsabilidade. É isso que ocorre? É. Infelizmente, a questão do envelhecimento, o Brasil é um país que está envelhecendo e que a gente fala que ele está envelhecendo com o carro ligado e todo mundo dentro, né? Por conta de que a gente está aprendendo a trabalhar com a questão do envelhecimento. Por mais que as pesquisas dizem que em 2030 o Brasil é o 5º lugar do país onde terá mais pessoas idosas do que pessoas jovens, ainda tem muito estereótipo da questão do envelhecimento, né? As pessoas acham que ser velho não é sinônimo de independência, não é sinônimo de autonomia, não é sinônimo de produtividade. Ainda a sociedade tem este pensamento de que, ao envelhecer, eu perco a minha produtividade, eu perco a minha capacidade de escolha, a minha capacidade funcional, a minha capacidade de me relacionar, continuar me relacionando com a sociedade. Sim, melhoramos, tivemos avanços, né? Mas, em contrapartida, isso é muito notório ainda. As pessoas ficam ainda com muita dificuldade em trabalhar as questões do envelhecimento e das diversas velhices, principalmente das diversas velhices, Sim. não é? Essa guarida do Estatuto do Idoso é uma realidade ou ainda ela tem uma distância muito grande das ações para aquilo que foi preconizado? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem aí 23 anos, né, de que ele foi constituído. Foi fundamental e é fundamental para que os direitos sejam, de fato, garantidos, né? Mas, em contrapartida, ainda há muita dificuldade de uma questão muito simples, que as pessoas idosas, muitas não conhecem o Estatuto da Pessoa Idosa e nem sabem ainda solicitar a garantia dos seus direitos, por conta de que não conhecem ainda. Aí né? uma pedida grande para o Instituto Gera fazer um podcast só sobre o Estatuto do Idoso. Sim, sem dúvida. É uma questão muito importante, porque nós tivemos uma oportunidade em 2024 de fazer um projeto em parceria com os CELS da cidade para falar exatamente sobre a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, mas na perspectiva da violência contra a pessoa idosa. E em todas as nossas rodas de conversa, porque primeiro fazíamos uma apresentação teatral, né, para que seja um assunto dinâmico, Sim. né, e que depois a gente fazia uma roda de conversa com algumas pessoas idosas que trabalham, que são lideranças, né, na questão do envelhecimento, nos fóruns municipais das pessoas idosas, nos movimentos sociais, e nós também, né, como profissionais da área, para que a gente falasse um pouco sobre essa questão do estatuto e pensando também na questão da violência. E o que nós observamos, e que aí fizemos uma pesquisa mesmo, é que a maioria das pessoas que estavam na plateia eram pessoas idosas, não conheciam o estatuto, não conheciam os seus direitos
e acima de tudo, não conhecia, não identificava a violência como uma questão de violência. Então, assim, muitas pessoas idosas estavam sofrendo violência e não identificavam aquilo como violência. Tivemos bastante testemunhos, depoimentos dizendo: depois que você falou o que era a violência, depois de que vocês apresentaram o estatuto, a gente identificou que a gente sofre violência dentro da nossa casa e que aí a gente nem sabia que tinha esse instrumento, né, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, e que também não sabia que, infelizmente, muitas pessoas idosas sofrem violência. Eu vou fazer uma surpresa para você, porque eu sou aquariano. Aquariano tem uma coisa muito difícil, ele pensa longe, né, sonha demais, né? Então eu estou lançando aqui, nesse exato momento, uma proposta para você, que eu vou avaliar isso, ver custo disso, mas eu pretendo ver se eu consigo arrumar um patrocínio para você criar um aplicativo dentro do Instituto Gera que fale sobre o direito dos idosos. Ah, que maravilha! Então vamos ver se a gente constrói esse aplicativo. Sim. E disponibilizar. O Instituto Gera estará disponibilizando esse aplicativo, obviamente unindo o útil ao agradável a esse processo que você faz de inclusão, né? Sim. Então, desde já me cobre isso depois. Tá? Pode deixar, eu vou cobrar. O que é importante também, eu precisaria imaginar, quando se fala hoje de integração das comunidades, né? Eu falo muito sobre isso, a comunidade religiosa, a comunidade dos jovens, a comunidade de um condomínio, a comunidade de uma determinada associação, alguma representatividade, cada qual defende as suas respectivas bandeiras, né? Sim. Só que necessariamente há de se ter uma união, né, dessas representações para que se possa alcançar o objetivo de todos, né? Então, eu sei que tem associações do idoso, associação das pessoas com deficiência, só que eu vejo aqui, inclusive no prédio, um certo distanciamento, né, desses processos de interlocução. Você enxerga hoje que boa parte dessas representações que fazem, né, seja do idoso, seja do autista, seja de outras tipificações, elas necessariamente precisam de uma integração. Você entende dessa forma? Sem dúvida. E uma das nossas maiores dificuldades e desafio é esse trabalho, vamos colocar como intersecretarial, aonde todos os, vamos colocar as representações se conversassem, se comunicassem, porque a nossa maior dificuldade, de fato, é a comunicação entre as entidades, entre as secretarias, entre os serviços. Existem muitos serviços que atendem a população idosa. Serviços que atendem a assistência social, a saúde, a educação, o lazer, o esporte, enfim, a cultura. Mas em contrapartida... O Comas? Existe, sim. Conselhas? Existe? Existe. Eu fui muito tempo conselheiro do Comas. Olha que interessante. E funciona hoje? Funciona. Tem algum acesso ao Comas? Olha, a gente tem feito, primeiro que assistente social, né, tem aquele desafio de entender, e que é a obrigação da profissão, entender a assistência social, né? E o Comas, ele trata de alguns assuntos bem importantes. Neste momento, ele teve uma reestruturação e que agora ele aparenta estar muito mais estruturado do que quando era antes, né? Vou dar um adendo aqui para as pessoas, o que é Comas e o que é Conselhas. Comas é o Conselho Municipal de Assistência Social. E o Conselhas é o mesmo conselho, só que a nível estadual. Perfeito. A gente tem facilidade de se comunicar com o Comas, agora com o Conselhas também é um conselho que, eu vou ser muito sincera, como entidade, a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, mas são conselhos que funcionam, são conselhos fundamentais, né, e que a gente precisa fortalecer cada vez mais, né. Mas voltando à sua pergunta, de fato é um grande desafio, né? Na questão do envelhecimento, a velhice é plural, né? Cada pessoa envelhece de um jeito
e perpassa por todos os segmentos, né? Tanto saúde, quanto educação, quanto assistência. Então, a integração entre essas secretarias, esses serviços, é fundamental para que essa população consiga envelhecer de um modo digno e que, de fato, os seus direitos sejam garantidos, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala de um instituto que tem uma representação tão grande, né, Marcela? Te pergunto assim, hoje já tem alguma proposta por parte do instituto no que se refere a fazer esses trabalhos em comunidade? Você já tem um aí que você me falou, que é essa questão do próprio curso, né, de inclusão que vocês fazem na sede dele. Mas existem alguns vínculos com algumas comunidades, a nível de associação de bairro? Como é que tem sido isso? Sim, todos os nossos projetos, a gente tem a premissa de que trabalhamos nos locais mais periféricos, aonde a informação de qualidade demora para chegar, quando a gente fala. Trabalhar com assistência social, a gente trabalha com as altas vulnerabilidades e riscos sociais. Então, aí a gente tem um trabalho com associações de bairro, com igrejas, com a comunidade de associações que não têm nenhum vínculo, por exemplo, com a prefeitura. Por que a gente procura essas associações? Que são associações que, de fato, estão na comunidade, estão em locais que realmente a gente procura, que são as pessoas de alta vulnerabilidade social. Então, a gente tem realmente um contato com essas associações, né, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Trabalhamos atualmente, a gente tem o letramento digital na Zona Sul, fizemos na Zona Leste, fizemos na Zona Norte. Presencial? Tudo presencial. O curso, ele é presencial, né? A gente tem agora uma possibilidade da gente abrir salas de MOVA, né, que é um movimento de alfabetização de jovens e adultos, mas que a gente quer prioritariamente trabalhar com a pessoa idosa, né, porque o índice de analfabetismo é grande e a gente quer contribuir também com essa questão. E também a gente trabalha aqui no centro com serviços que atendem pessoas idosas que estavam em situação de rua. A gente trabalha com pessoas que residem em hotéis sociais, né? Que atualmente só existe aqui na região central. Os hotéis sociais, que são serviços conveniados com a Prefeitura de São Paulo. E também os centros de acolhida especial para pessoas idosas. Então, também aqui no centro, a gente atende todas as pessoas interessadas em participar dos nossos cursos, dos nossos atendimentos. Mas também, prioritariamente, essas pessoas idosas que estavam em situação de rua e que agora estão residindo em hotéis sociais. Diz uma coisa, Marcela. Obviamente que o que nos leva sempre a uma reflexão importante é a questão do custeio da entidade, de como ela sobrevive. Hoje, quais têm sido as suas ações para que possa manter esse custeio? Vocês têm convênio junto com a secretaria? Tem convênio com alguma empresa? Como é que tem sido feito isso? Eu acho que muitas das organizações sociais, em especial o Instituto, que é um instituto pequeno, né, potente, mas pequeno, tivemos e temos muitas dificuldades financeiras, né? Por exemplo, o ano passado, em 2025, nós trabalhamos totalmente voluntário para que a gente não deixasse de exercer as nossas atividades. Existem algumas parcerias, né? Algumas emendas parlamentares que a gente consegue para que a gente continue desenvolvendo os nossos cursos. Infelizmente, a gente não tem parceria com empresas, que é uma questão que a gente tem procurado há bastante tempo. E atualmente, por isso que eu até falei do Comas,
que a gente fez a solicitação para que a gente tenha toda a nossa questão documental organizada, para que a gente possa participar de editais, né, para que a gente tenha a possibilidade de ter um convênio aí com o Estado, com a Prefeitura, para que a gente consiga administrar serviços voltados à população idosa. Então, assim, neste momento a gente está neste caminho. Conseguimos o que a gente precisava no que se refere a questões documentais, mas agora a gente precisa, né, perpassar aí todo esse processo de edital para que a gente consiga continuar aí com os nossos projetos. Deixa eu lhe falar uma coisa, não é interessante, quando eu tinha cabelo ainda, 40 anos atrás, eu trabalho com essa questão da área de saúde, da parte social. E para mim não é muito interessante fazer essas parcerias com o governo, tanto municipal, estadual e federal. Sim. Porque ele passa por fases sazonal e política. Sim. Tá? Então, não é reconhecimento da causa. O que precisa ter é o reconhecimento da causa. Perfeito. O que eu acho que vocês poderiam fazer, e tente, e obviamente estou à disposição, é fazer uma cartilha, né, de conscientização das políticas que você faz e entregar para as empresas, certo? Pode ser até digital. Essa cartilha em si, ela te dá a possibilidade de ter apoio. Eu vou dizer o porquê que funciona isso. Aí vocês precisam achar isso. A Juliana já sabe disso, mas eu gosto sempre de... É uma parceira nossa, importante. E eu digo assim, de que vocês têm que fazer essas cartilhas e fazer com que as pessoas saibam que ajudando o instituto seu ou outro, ela tem um desconto no imposto de renda. Sabia? Sim. Tá? Então você tem que fazer um material forte, né? Para que as pessoas tenham essa conscientização e façam essa doação. Tá? Agora, é importante também outras ações que eu vejo. Vou dar um exemplo para você. E eu sou muito contundente na minha fala, né? Por isso que quando eu faço esses podcasts, eu assim, não sei se ainda eu vou sobreviver, essas pessoas ainda não vão querer pegar eu aí na rua. Mas, por exemplo, hoje você vê no centro da cidade uma quantidade enorme de construções de prédios próximos ao metrô. Sim. E parte desses prédios, correto? Alguns deles têm idosos. Tem uma quantidade muito expressiva de idosos. Sim. Mas ninguém está se preocupando com a acessibilidade desses e como eles saírem lá. Eu faço uma aposta com você. Nós podemos sair daqui agora e vamos dar uma volta ali no Parque Dom Pedro, que é onde é que você vai ter uma quantidade enorme. Ninguém está preocupado com esse processo de acessibilidade. Sequer de cadeira de roda. Não tá. A cidade, desculpa te interromper, mas a cidade, ela cresce numa proporção enorme e em contrapartida não se olha a população em geral e em especial as pessoas idosas. No dia 24 de junho foi o Dia Internacional da Prevenção de Quedas, que é uma questão onde a hospitalização é enorme por conta das quedas das pessoas em geral, mas especialmente das pessoas idosas, e também o índice de mortalidade também é muito alto por conta das quedas. E aí a gente fez em 2024, a gente fez uma cartilha, um folheto muito simples, mas com informações bem importantes para orientação de prevenção de quedas na própria casa, então, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante vocês. E foi muito interessante, porque aí todo ano a gente reaplica, né? E esse ano a gente fez, de fato, uma panfletagem, e a gente vai continuar ainda com essa panfletagem para entregar para as pessoas, olha, na sua casa, questões mínimas que você pode se prevenir para que você não tenha risco de queda, né? As pessoas têm uma mania de chegar na casa e falar, olha, você tem que tirar aquele tapete e tal, mas assim, a pessoa está acostumada com aquele tapete, né? Será que se a gente fazer com que ele tenha uma alta aderência no chão, de ter alguma forma, né, uma fita adesiva para que ele fique mais aderente ao chão, o que dá para fazer algumas coisas, isso uma coisa mínima que eu te falei aqui, mas tem várias
questões que dá para ser feitas em casa, que dá para a gente se cuidar, que dá para a gente se prevenir, orientações mínimas e que muitas pessoas não conhecem, né? Então a gente também tem essa questão da prevenção de quedas, por conta de que a gente sabe que o índice de hospitalização e de mortalidade por conta das quedas é muito alta. É muito alta. Eu convidei você para fazer uma palestra lá no Sesc e quero muito, quando nós estivermos lá junto, você passar para o Sesc a objetividade desse instituto, porque eles têm também algumas ações que podem ajudar. Sim. Tá? Bom, nosso tempo aqui, você sabe que ele é corrido, mas eu estou vendo dentro do nosso desenvolvimento aqui que há muito tempo a gente está para bater esse papo, né? Eu acho ele com muita objetividade. Para fazer um fechamento geral, o que hoje seria necessário para que a comunidade conhecesse mais o teu instituto? Como fazer essa integração para que as pessoas venham a proporcionar e angariar, né, a compra dessa ideia? Porque ela é fundamental, não só para a questão da reserva do direito, mas sim para mostrar para as pessoas que tem alguém se preocupando e que se compromete a fazer isso. Quais seriam os canais hoje que você estaria passando para o nosso público para eles adquirirem essa ideia e como acessá-las? Sim, a gente tem desenvolvido diversas ações, como a gente tem falado, não só no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, mas também indo a muitos lugares, principalmente aqui, que é um canal de comunicação muito importante, né? O podcast atualmente é um canal de comunicação fundamental, né? Onde a gente pode atravessar aí vários horizontes, vários lugares. E então a gente tem vários caminhos, mas a gente ainda é daquele que vai nos locais, que conversa com as pessoas, que olha no olho, que ouve com qualidade. Então, assim, o nosso serviço, o que a gente pensa no que se refere a o diferencial do nosso serviço é isso, é o trabalho com qualidade, é ir até as pessoas, atender as pessoas idosas. Nós temos um núcleo dentro do nosso instituto, um núcleo de orientação social e jurídico, né? Legal. É um núcleo onde nós, assistentes sociais, e um advogado, que é um voluntário, o doutor José Carlos, ele faz um atendimento todas as quartas-feiras, no período da tarde, nós estamos lá e atendemos a população idosa, né? A aderência é importante? Muito, e vai pessoas de todos os lugares, assim. A gente acha, tá aqui no centro, mas é um lugar muito importante, né? Como fala, central, para que a gente consiga aí atender a população de várias regiões, né? Então, o nosso núcleo também é um lugar onde a gente tem atendido, né, bastante pessoas, e a gente tem aí conseguido alcançar o nosso objetivo, né? Muito bom. Eu acho que você já deveria deixar agora para nós o Instagram vosso, tá? Sim. E vou abrir a palavra para que você faça as suas considerações finais, mas desde já é um compromisso que eu estou assumindo no ar, e que estarei procurando aí uma pessoa para desenvolver esse aplicativo para você com relação ao direito do idoso. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, conte aí depois, nós vamos ver com o lado do Sinosfil, se a gente consegue montar uma cartilha, né? Desta que você fala dos cuidados em casa, que eu acho que é muito importante, porque nós temos uma questão da responsabilidade social. E essa questão da responsabilidade social ampara nesse tipo de coisa. E, para finalizar, é dizer para você que aqui está as portas abertas, para a hora que você quiser, para você vir montar o seu podcast, conversar aqui e fazer uma parceria instituto para que as pessoas saibam qual é a importância do GERA. Maravilha. Então, o nosso Instagram é @gera.instituto. O nosso endereço é na Benjamin Constante 153. A gente tem um podcast que a gente
parou, mas a gente começou ele em 2022. Precisamos reativar e vamos. Agora com essa oportunidade que tem nos dado. Então é o Fala Geração. É um podcast que a gente fala somente das questões do envelhecimento e das diversas velhices. Então é muito bacana. A gente quer retomar. E-mail, telefone. O e-mail é contato@institutogera. Contato. @institutogera. Acho que é só isso, né? Acho que é .br, desculpa. Que mais? O telefone Prefixo 11. 11 9 4516 7151. Nós vamos colocar na legenda aqui para que todos estejam cientes de entrar em contato com você. Tá. Agradecer primeiramente a você ter essa disponibilidade aqui. Eu acho que é um canal importante de divulgação. Muito. Esperamos, atual sorte, estar ajudando o seu instituto, né, nesse processo de divulgação, com esses comprometimentos aos quais acabei de citar para você. Fica aberto aqui para que outras oportunidades você venha. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Ficamos muito lisonjeadas de estar aqui. E também estamos à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, agradecendo a todos que prestigiaram aqui nosso podcast Estudo em Foco. Hoje falamos um pouco sobre o comprometimento com os idosos e de um trabalho que tem sido desenvolvido com o Instituto Gera de fiel importância a todos aqueles que estão nos assistindo. Um abraço, obrigado a todos.